Na Bíblia há duas expressões muito emblemáticas, muito significativas a respeito da paz. Uma é a paz de Deus e a outra, o Deus de paz. A expressão paz de Deus, que aparece lá em Filipenses no capítulo 4, diz respeito a uma promessa para nós no presente. Paulo ali, inspirado pelo Espírito, ele disse: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Nós temos experimentado isto aqui e agora. A paz de Deus que está em nosso coração tem guardado os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É uma paz que excede todo entendimento. Mas também Paulo, em Romanos capítulo 16, ele fala do Deus de paz. E é uma promessa ali contida para o futuro. Ele diz que o Deus de paz, em breve, esmagará aquele que é o que promove guerras em todo o mundo, é aquele que tira a paz da terra, que é Satanás. E Paulo diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi e está começando mais um vídeo desta série de lições bíblicas maravilhosas da CPAD, do quarto trimestre. As lições bíblicas adultos está tratando das promessas de Deus. E nós vamos falar hoje, se Deus quiser, sobre a promessa de paz. A promessa para a igreja, que é uma promessa de paz. Nós já estudamos sobre a promessa de um coração novo, a promessa da cura divina, a promessa da salvação, a promessa ligada à obediência, promessas para a igreja de maneira geral, promessas para Israel. Tivemos uma lição também geral sobre as promessas e agora estamos tratando daquelas promessas que são ligadas, não é, a bênçãos que acompanham a nossa preciosa salvação. Então seja bem-vindo, convido você a curtir este vídeo se você desejar, inscrever-se no meu canal, fazer o famoso triplo C, não é? Curtir, compartilhar e também comentar. Além disso, inscrever-se e mais, se você desejar, você pode também tornar-se membro, um apoiador desse canal e também ter acesso ao nosso acervo de estudos. Por exemplo, a aula de hoje, ela tem um roteiro pormenorizado. Inclusive, eu quero aproveitar para informar que nós seguimos os mesmos tópicos da lição, mas o nosso conteúdo é diferente. Não é contrário ao texto da lição, mas é uma proposta, a nossa é subsidiária, ou seja, nós apresentamos o assunto de uma maneira, claro, corroborando o que está na lição, mas ampliando, explicando melhor, até porque a limitação de espaço nesta revista impede que o autor possa fazer uma explicação mais detalhada. Então, este é o nosso objetivo. Outro dia um irmão até comentou: olha, eu queria acompanhar, mas o que o irmão passa na tela é diferente do texto da lição. Mas é mesmo, porque a nossa proposta, repito, é subsidiária. Mas nós fazemos o estudo com base na lição, para que você possa, claro, ter uma explicação detalhada de cada tópico e subtópico da lição. Amém? Então vamos adiante. A lição então é a lição de número 8. Vou colocar aqui no modo de apresentação, porque você poderá acompanhar, mas repito, você que é membro já recebe esse roteiro de maneira antecipada lá na pasta de membros e você pode, claro, anotar, grifar, fazer apontamentos. É importante você ter também este roteiro para você até que é professor. Tem irmãos que têm me falado que estão utilizando o roteiro da maneira que está para dar aula.
fazem ali uma pequena adaptação, ou talvez nenhuma, simplesmente utilizam o roteiro para dar aula. Eu fico feliz com isso, não que eu queira tirar dos irmãos aí o trabalho de pesquisar, e claro que você precisa pesquisar, ler os versículos, para que você possa estar preparado. Mas o roteiro, ele já é feito justamente de um modo pelo qual você possa dar a aula usando apenas esse material. Mas vamos lá, então nós vamos para a lição hoje de número 8. Lição 8, que se Deus quiser, nós vamos estudar de maneira presencial no dia 24 de novembro de 2024, presente ano, e o título é A Promessa de Paz. Texto áureo está em João capítulo 14, versículo 27, que o crente que se preza, que lê a Bíblia, sabe de cor as palavras do nosso Senhor Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E ainda ele acrescenta: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a verdade prática diz assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Vamos então, começando a nossa aula, aí está a promessa de paz. Já temos lido o texto áureo, verdade prática. Vamos para a introdução. Numa definição geral, a paz, claro, falando de paz, e muita gente hoje fala de paz, mas não conhece a verdadeira paz em Jesus Cristo. A paz, de maneira geral, ela tem aí pelo menos 4 esferas, como eu estou apresentando. A esfera pessoal, que pode ser definida como uma calma ou quietude interior, um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos e inquietações. Tem também o aspecto relacional, que é sinônimo de concórdia, tem a ver com a relação entre pessoas ou grupos que não estão em conflitos. Um terceiro aspecto, que são 2 em 1, na verdade, local e temporal. Esse aspecto diz respeito ao estado característico de um lugar tranquilo, sossegado, calmo, ou de um momento em que não há barulho, como é bom, não é? Quando nós podemos estar em um lugar onde não há barulho, não há agitação. Trata-se de um lugar ou um momento em que não há problemas e violência. E em quarto lugar, um quarto aspecto é o aspecto nacional, que diz respeito à cessação total de hostilidades entre estados, ou armistício, trégua, são sinônimos. Nesta aula, nós vamos discorrer sobre a paz, claro, num sentido muito mais profundo, num sentido em que realmente não dá para comparar com estes que nós mencionamos, porque é algo interior, é algo que está do lado de dentro da pessoa e é permanente, não é passageiro, não depende de um local, de um momento e de uma circunstância. Então nós vamos discorrer sobre a paz como uma bênção propiciada pela salvação em Cristo, a qual evidentemente não é como o mundo a dá, disse Jesus. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo, ela excede, como disse Paulo, todo o nosso entendimento e guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos. Pois bem, o primeiro tópico então, a paz no plano de Deus, é o primeiro tópico desta lição, a paz no plano de Deus, e o primeiro ponto, o significado de paz. Qual é o significado de paz no Antigo e no Novo Testamento? Claro que a paz de Deus, ela é uma só, mas as palavras são diferentes. Nós vamos ter no hebraico a palavra shalom e no grego nós vamos ter a palavra eirene, que é muito conhecida. Tem pessoas, tem mulheres, irmãs em Cristo, que são chamadas eirene. Será que todas as irmãs sabem qual é o significado do seu nome? Às vezes a pessoa tem um nome com significado bonito e nem sabe, né? Então você que se chama Irene, saiba que o seu nome significa paz. Então, Irene é paz no grego, no hebraico é shalom.
Então eu coloquei aí que no Antigo Testamento a palavra paz, aí está no hebraico, shalom, e a transliteração, para você saber pronunciar em português, shalom. Todos sabem, não é? Shalom Adonai. Todos usam a palavra shalom. Há muitos irmãos que já nos cumprimentam. Shalom! Porque é muito conhecida esta palavra hebraica, que está presente em um dos mais conhecidos nomes de Deus. Deus tem vários nomes pelos quais ele se identifica, e um deles é justamente Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, o Deus de paz, o Senhor que traz a paz, que propicia a paz. Agora, a palavra Shalom no Antigo Testamento, ela é uma palavra polissêmica. Por quê? Ela tem vários sentidos. Ela pode ter o sentido de segurança, de acordo com o contexto, bem-estar, felicidade, e é uma felicidade plena no caso, não é? Saúde, completude, satisfação, prosperidade e a paz propriamente dita. A primeira menção à palavra paz, ou a paz na Bíblia, no caso nas páginas do Antigo Testamento, está em Gênesis capítulo 15, versículo 15. E Deus fala justamente a Abraão, utilizando essa palavra shalom, antes de apresentar a Abraão uma promessa incondicional, que é parte da aliança abraâmica que nós já tratamos aqui em lições anteriores. Então, antes de Deus falar de um aspecto dessa aliança abraâmica, que é justamente o aspecto ligado à terra prometida, que vai do Egito até o Iraque, traduzindo, né, trazendo para os dias de hoje, mas ali você lê em Gênesis 15, versículo 18, que a terra vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, que equivale do Egito atual até o Iraque. Mas antes de Deus fazer essa promessa, que é uma promessa incondicional, porque a aliança abraâmica é uma aliança perpétua, olha o que Deus diz para Abraão no versículo 15. Tu irás, Deus faz uma promessa pessoal para Abraão, tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice, ou seja, Deus prometeu a Abraão que ele teria um fim de vida tranquilo, em paz, e sossegada seria a sua vida nos seus últimos momentos, porque ele, claro, foi o alvo da promessa divina, e a promessa divina, uma promessa multifacetada, tinha, claro, o seu aspecto pessoal, quando Deus falou ali em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem aí, além da promessa com respeito à descendência de Abraão, ele próprio foi contemplado também, ou seja, Deus abençoou Abraão ainda em vida. Mas claro que a maior bênção para Abraão está guardada para a eternidade. A Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Então, Abraão certamente vai estar para toda a eternidade com o Senhor. A Bíblia diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas vamos adiante. No Novo Testamento, o termo paz, como eu falei, Irene, que aparece pela primeira vez nessa parte da Bíblia em Mateus 10 e 13, quando Jesus ali enviou ali os seus discípulos para fazer a obra da evangelização, ele ordenou que se deveria dizer na casa onde eles estiverem, paz seja nessa casa. E se não houvesse paz, essa paz tornaria. Veja como o crente, quando ele cumprimenta alguém com a paz do Senhor, não é um simples cumprimento, como se fosse um mero bom dia, não. O salvo tem paz e ele transmite paz. Quando um crente saúda outro crente e diz a paz do Senhor, irmão. Às vezes o crente chega no templo ali atribulado, preocupado com tantas coisas, mas quando ele chega, a primeira pessoa que olha para ele, lhe estende a mão, ele diz a paz do Senhor, irmão. A pessoa já se sente animada. Por quê? Porque o salvo transmite paz. Por isso que Jesus disse, na casa onde entrares, dizei, paz seja nessa casa.
E se não houver ali um filho da paz, a paz tornará para vós. Você percebeu como o crente transmite paz? Então observe que a paz é um dos elementos também da famosa saudação apostólica, graça, misericórdia e paz. Eu coloquei no grego, tá vendo? Charis, eleos, eirene. Também transliterado para você entender. Está escrito charis, mas você sabe que o CH aí, embora em português seria charis, mas o CH na transliteração você tem que dizer, se você quiser usar uma pronúncia correta, seria charis, não é? Charis, eleos, eirene. Então, essa saudação tripla, graça, misericórdia e paz, está presente especialmente nas epístolas pastorais de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, a Tito, a Timóteo 2 vezes, e em 2 João também, João utiliza a mesma saudação, graça, misericórdia e paz, que aliás dá uma pregação isso aí, você pode pregar sobre essas 3 bênçãos, graça, misericórdia e paz. Nas outras epístolas, que não são as pastorais, Paulo usava também, ou usa, não é? Ele emprega outra saudação, que é um pouco mais longa. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu também coloquei aí em grego, para você que é estudioso do grego, Jair também, talvez você esteja no início do seu estudo, isso pode ajudá-lo a pesquisar um pouco mais. Olha aí, ó. Coloquei também a transliteração, Charis, Rimin, Kai, Irene, Apo, Theopatros, Remon, Kai, Kyrion e Iesu Cristo. Então, aí está claramente, não é? A paz, veja que esse apó quer dizer desde, a partir de, ou seja, a paz que vem de Deus Pai, Theopatros. Então, olha como Paulo ele fala que a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, então ela vem aqui, ó, ela vem sobre nós, né? Maravilha. Graça e paz, tem vários versículos aqui que você pode consultar para você ver essa expressão. Graça e paz também aparecem em saudações de outros apóstolos, como Pedro, Judas, não é o Iscariotes, é o Judas, irmão do Senhor, e também em Apocalipse, você vai ver João utilizando essa mesma expressão. Veja que graça e paz estão casadas, não é por acaso. Há várias coisas que Deus casou. O que isso significa? O que uniu Deus não separe o homem, diz a Bíblia sobre o casamento. Mas há também várias bênçãos que estão casadas, há várias virtudes que Deus casou, condições. Por quê? Elas não funcionam separadamente. Veja no caso da salvação, por exemplo, para uma pessoa ser salva, ela precisa de arrependimento e fé. Não basta apenas fé e não basta apenas arrependimento, tem que ter os 2 elementos, arrependimento e fé. Então veja que graça e paz estão casadas, arrependimento e fé, como eu falei, poder e sabedoria. Imagina a pessoa que tem poder, mas não tem sabedoria. Ou diz que tem sabedoria, mas não tem poder. Tem que haver equilíbrio, graça e conhecimento e assim por diante. Ou seja, falando agora de graça e paz, somente a graça de Deus propicia a verdadeira paz. Então veja, a paz está casada com a graça. Não há verdadeira paz sem a graça de Deus. Ou não há verdadeira paz fora de Cristo. Por isso que Cristo falou, o Senhor Jesus falou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz verdadeira é dada pelo Senhor. Segundo ponto, a paz na bênção sacerdotal. Esta que é tríplice está registrada em Números 6, 24 a 26, que muitos sabem de cor. O Senhor te abençoe e te guarde. Há muitas igrejas em que os pastores até utilizam essa bênção como uma bênção equivalente à bênção apostólica. A bênção apostólica que está lá em 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Da mesma forma, muitos utilizam a bênção sacerdotal, até porque você vai ver que a bênção sacerdotal tem tudo a ver com a bênção apostólica. Paulo se baseia na bênção sacerdotal para
formular, o que também tem o selo da inspiração divina, o que é a nossa bênção apostólica. Então veja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então veja, observe que a base da bênção tríplice que eu mencionei, graça, misericórdia e paz, está justamente nessa bênção sacerdotal. Olha aí, ó. Observe que ela é a base da mencionada saudação apostólica, graça, misericórdia e paz. Por quê? Vamos explicar. Pela sua graça, você sabe o que é graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ela é o contrário da misericórdia, porque a misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. Então nós somos pecadores, nós merecemos o inferno, nós merecemos ser punidos. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, pela graça, é quando Ele dá, né? Pela graça Ele dá o que nós não merecemos. Pela misericórdia, Ele não dá o que merecemos. Veja aí o jogo de palavras. Então veja, pela graça o Senhor nos abençoa e nos guarda, como diz a bênção sacerdotal, dando-nos o que não merecemos. Pela sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos como pecadores, pois faz resplandecer o seu rosto sobre nós. E finalmente, o Deus de toda a graça, como disse Pedro, levanta sobre nós o seu rosto para nos dar a paz. Que maravilha! E paz é uma bênção que Deus dá todo dia. Não é uma bênção que Ele já deu, ou que vai dar ainda, não. Todo dia é como se Jesus estivesse dizendo para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é vos dei e nem vos darei, vos dou. Há bênçãos que Deus dá todo dia. Que bênção, que maravilha. Terceiro ponto, a paz do Senhor. Jesus, o príncipe da paz, como será destacado no terceiro tópico desta aula, tem renovado essa bênção na vida dos salvos diariamente. É o que eu acabei de falar. Ele não diz a minha paz vos dei, e sim, deixo-vos a minha paz vos dou. João 14, versículo 27, parte A. É como se todo dia ele dissesse para nós: paz seja convosco. Como está em Lucas 24, 36, João 20, ali Jesus, após ter ressuscitado, as portas estando cerradas ou fechadas, ele que não estava mais sujeito às leis da física, atravessou as portas fechadas e disse: paz seja convosco. Então, crer que Jesus é o príncipe da paz e que ele nos deixou a paz, é crer que todo dia Ele está renovando esta bênção na nossa vida e está dizendo paz. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, tranquilize o teu coração, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela está em nosso coração e todo dia o Senhor está dizendo: paz seja contigo, paz seja convosco, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então veja, a paz do Senhor que nos dá, a paz que o Senhor nos dá, ela se manifesta de três maneiras. É importante observar isso. É uma paz interior, mas é também uma paz vertical, que fala da nossa comunhão com Deus, e é também uma paz horizontal, porque nós temos paz com os nossos irmãos, com os nossos familiares, e, na medida do possível, também com todos os homens, com todas as pessoas. Eu digo na medida do possível porque muitas vezes não depende de nós. Nós queremos ter paz com todos, mas nem todos querem ter paz conosco. Então veja aí o que diz o nosso roteiro. Paz interior, ela está dentro do nosso coração. É uma paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações, nos faz estar tranquilos quanto a tudo que ocorre à nossa volta. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja vacas, e o produto da oliveira minta, disse ele, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo havendo circunstâncias adversas, veja o caso de Pedro, que estava preso ali e havia 4 quaternos segurando ali com correntes para que ele não escapasse, mas ele estava dormindo. Por quê? Ele estava sentindo a sensação de paz. Então isso é paz interior. A paz vertical é sinônimo de comunhão, porque nós estamos ligados com Deus,
O Senhor Jesus, com a sua morte, ele nos reconciliou com Deus, ou seja, claro, aqueles que creem nele são reconciliados com Deus. E a paz, no sentido horizontal, é a paz com todos os irmãos e, na medida do possível, com todos os homens, como diz a Bíblia. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, Romanos 12, 18 diz, enquanto está em vós, ou seja, se há como ter paz com todos, nós devemos ser pacificadores sempre. Mas, às vezes, há pessoas que nos odeiam. É como aquela frase que diz que muita gente nos odeia, ou muita gente gosta de nós pelo que nós somos, e outras nos odeiam pelo mesmo motivo. O simples fato de nós sermos bem-sucedidos, de nós falarmos bem, de nós cantarmos bem, de nós termos algum sucesso profissional, de poder viajar pelo mundo. Esse tipo de coisa às vezes desperta inveja e há pessoas que não gostam de nós gratuitamente, mas nós não devemos retribuir com o mesmo sentimento, devemos amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Vamos para frente. Segundo tópico, a paz ilusória do mundo. Se Cristo nos dá a verdadeira paz, a paz do mundo, primeiro, é uma paz enganosa. Não deixa de ser paz, mas é uma paz passageira. É uma paz que depois que ela termina, o sofrimento que vem depois é muito maior do que a pessoa estava sofrendo antes. Por isso que a pessoa recorre, às vezes, a todo tipo de alternativa ilusória e prejudicial para o físico, para a alma, para ter aquela sensação passageira. Então, olha, o que diz aí o nosso roteiro, em sintonia, repito, em sintonia com a lição. O texto que eu estou apresentando aqui não é o mesmo da lição, para todos entenderem, porque a nossa proposta é subsidiária. Os tópicos e subtópicos são os mesmos, mas eu, claro, estou ampliando o assunto, acrescentando informações que não são contraditórias em relação às lições bíblicas. Ou seja, você pode ler o que está aqui, simplesmente, se você quiser ler diante da classe, apresentar, não vai entrar em contradição com o texto. É isso que eu estou querendo dizer também. Mas é importante você ter estudado a lição, porque é o meu caso. Eu preparo esse material estudando a lição. Não vai você pensar que eu estou ignorando aqui o que foi escrito pelo autor. Não, eu vou pegar os tópicos e vou criar o meu próprio conteúdo. Não, eu estudo, eu vejo o que o autor falou, e aprendo com ele, evidentemente, e depois também formulo a minha contribuição, a minha proposta para ajudar os irmãos de uma forma subsidiária. São subsídios. Então veja, uma paz enganosa. Esta está dissociada. Está associada ao mundo, mas está dissociada de Cristo, o único que pode realmente preencher o vazio existencial que há dentro do ser humano. Sem a salvação em Cristo não há satisfação plena em nosso coração. Vícios, jogos, divertimentos e a religiosidade holística, que abrange aí as filosofias, a yoga, por exemplo, que também é um conjunto de muitas coisas, envolvendo meditação e etc., a própria parte filosófica, e há muita gente buscando a paz nisso, e parece que a pessoa sente paz com isso, mas nós sabemos que é uma paz ilusória. Não somente esta paz holística, como também os divertimentos, os jogos, os vícios, tudo isso propicia uma paz passageira. Não é a paz que o Senhor Jesus dá, é a paz como o mundo a dá, disse Jesus. Então elas podem trazer alguma sensação de paz, porém é enganosa e passageira essa paz que o mundo oferece. Por isso o Senhor Jesus afirma, não vou lá dou como o mundo a dá. O coração de alguém pode estar cheio de pensamentos, sentimentos e vontades de paz que o mundo pode propiciar e, paradoxalmente, vazio do que de fato comunica a verdadeira paz. Nós já temos aqui dito, estudado em outras lições, que Cristo em nós é uma fonte transbordante de vida. Cristo em vós, esperança da glória, diz a Bíblia, é uma fonte de paz. O amor de Deus está derramado em nosso coração, então a verdadeira paz
vem do Senhor. E aí, o segundo ponto, veja, a paz, está até entre aspas, porque é uma falsa paz, das obras da carne. Então a paz anterior não está entre aspas, porque não deixa de ser paz, mas é uma paz enganosa, é uma sensação passageira, mas não é a verdadeira paz duradoura. E aqui aparece até entre aspas, porque é algo mais pesado, ligado ao pecado, à iniquidade, que a pessoa às vezes busca esse tipo de paz carnal. Então esta modalidade de paz enganosa é carnal, pois se baseia nos prazeres da carne, mencionados em Gálatas por Paulo. Então veja, Paulo fala das obras da carne, as quais são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias e bebedices. E a lista era tão grande que Paulo falou: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas, veja como é forte isso, não herdará o reino de Deus. Então são práticas terríveis, pecaminosas. E aqui eu destaco algumas que são prazeres que podem fazer a pessoa sentir uma sensação de paz e achar que está muito bem, mas as consequências serão terríveis para esses pecados, para esses prazeres: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, heresias, bebedices, glutonarias. Veja, os pecados sexuais mencionados, sem dúvida, propiciam prazer e paz extremos, não há dúvida. E o pecador se sente nas nuvens, em êxtase. Mas quando vem as consequências para esses pecados, ele percebe o quão iludido estava. Não é por acaso que Salomão afirma, a palavra de Deus afirma: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? É impossível. Quem brinca com fogo vai se queimar. Então, da mesma forma, sensações de paz ligadas a práticas religiosas, assim como as práticas sexuais, também são ilusórias, são passageiras. E quem nelas permanecer sofrerá no inferno por toda a eternidade. Então aqui nós estamos falando, claro, da idolatria, das heresias, das feitiçarias, que são práticas religiosas que podem propiciar algum tipo de paz, mas cujas consequências serão terríveis, e a principal, claro, o sofrimento eterno. Quanto às bebedices e às glutonarias, né? Alguém até brinca, crente não bebe, mas crente come. Mas veja que aqui nas obras da carne são pecados equivalentes, porque geram consequências em todos os sentidos, tanto as bebedices como as glutonarias. Então o crente deve evitar de beber, mas também de comer de maneira extravagante, exagerada. Então, tanto a bebedice como glutonarias podem levar alguém a fugir momentaneamente dos seus problemas. A pessoa às vezes muito ansiosa, come demais, ou pode até vir a beber, e isso lhe traz uma sensação de falsa paz. Mas somente Cristo pode preencher o vazio que há na alma humana. Terceiro ponto, uma falsa paz. Você percebe, lendo a lição, que o autor aí dá um enfoque mais escatológico nesse ponto. Porque ele fala da falsa paz em referência ao que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Então, como eu gosto de presentear os inscritos do meu canal e também, principalmente, os apoiadores, porque eles recebem o roteiro, eu aproveitei e coloquei um estudo sobre a falsa paz no sentido escatológico. Então observe, não vai dar para explicar tudo, mas só para você verificar que é algo para você estudar e até para você dar uma explicação sobre esse ponto. Este termo se refere especialmente à paz enganosa que o mundo experimentará logo após o arrebatamento da igreja. Essa falsa paz é mencionada em 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 3, é aquele texto em que Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então é uma falsa paz escatológica. E esse texto aí está em sintonia, ele se coaduna com Apocalipse 6, 1 a 2, 6, 1 e 2, que fala ali daquele cavaleiro do cavalo branco, que nós temos explicado. Aliás, se você não participa da nossa série
semanal, ao vivo, Apocalipse perícope por perícope, eu te convido. Nesta semana, se Deus quiser, nós vamos ter aula na quinta-feira, às 21 horas. Nós vamos para a aula de número 33 e nós vamos falar justamente, na aula 33, nós vamos falar justamente da vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Então veja, a vinda de Jesus em poder e grande glória. Mas olha aqui, ó. Em Apocalipse 6, 1 e 2, menciona-se o cavaleiro do cavalo branco, que não pode ser Cristo, evidentemente, pois ele é quem abre o selo, diz o mestre Antônio Gilberto, do versículo 1, do qual sai o cavalo e o cavaleiro do versículo 2. Além disso, Cristo sempre tem em seu cortejo, em sua companhia, melhores agentes do que os mencionados nesse capítulo. Em outras palavras, Jesus não anda com más companhias, não é? Então veja, por que o anticristo como cavaleiro do cavalo branco está associado à falsa paz? E é aí que eu apresento para vocês esse estudo. O anticristo será o imitador de Cristo, evidentemente. O diabo, como é seu costume, está imitando o que Cristo irá fazer no final dos tempos em um cavalo branco, porque ele virá em poder e grande glória, conforme Apocalipse 19, seguido de todos os seus santos. E aí eu estou citando fontes também. Jesus é o leão da tribo de Judá, o diabo brama como leão, Jesus é a resplandecente estrela da manhã, e Satanás transfigura-se em anjo de luz, diz a Bíblia, assim como os vilões dos filmes com um sorriso e uma arma escondida. Você já viu isso em filmes, né? O camarada vem com aquele sorriso, dali a pouco ele tira uma arma e aponta. É assim também Satanás. E o anticristo também, ele não vai dizer que ele é o anticristo. Ele vai se apresentar como se for a Cristo, mas na verdade ele é o enganador. Então por isso que ele vem montado num cavalo branco, por isso que ele vem com uma falsa paz, porque o branco aí representa uma falsa paz. Aqui eu estou citando David Jeremiah. A cor branca do cavalo, então, que alude à falsa paz, tudo isso eu explico. Você que tem o roteiro, então, você tem o estudo aí com vários versículos, citação de fontes, tá vendo? Satanás, o grande imitador, o anticristo também. Outras características do cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco, mas é um arco sem flechas, ou seja, ele tem muita pompa, mas ele não fará nada sem a permissão de Deus. O arco dele não tem flechas. E aí eu faço uma explicação disso também, né? Ele recebe uma coroa, não é que ele já tem uma coroa, ele recebe. Isso fala da permissão que ele terá. Foi-lhe dada uma coroa. Então, o anticristo, sem dúvida, ele vai reinar, entre aspas, ele vai imperar, ele vai ter um poder despótico permitido por Deus. Por isso que ele sai vitorioso para vencer. Alguns teólogos, lamentavelmente, até dizem que esse sair vitorioso para vencer diz respeito à vitória do Evangelho. São os amilenistas que dizem isso, mas não tem sentido ali a vitória do Evangelho estar associada ao cavaleiro do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo, que representam juízos. O cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra, o cavaleiro do cavalo preto representa a fome, e o cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte. Então, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser a vitória do Evangelho, nem pode ser Jesus, porque, repito, Jesus, irmãos, não anda com más companhias. Mas vamos então adiante, aí tem o detalhamento. Agora, o terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu. E aí, o primeiro ponto é importante, porque destaca o Deus de paz. Lembra que no início desta aula eu falei do Deus de paz e da paz de Deus? Então Jesus é o Deus de paz, ele é o príncipe da paz. E em breve o Deus de paz esmagará, diz a Bíblia, Satanás debaixo dos nossos pés. Cristo já feriu Satanás na cruz, em cumprimento da profecia de Gênesis 3:15, mas o diabo ainda não está esmagado. Ele ainda tem um relativo poder, está enganando muita gente, mas vai chegar um momento em que Deus vai esmagar Satanás. Esmagamento fala de derrota total, né? Vamos dizer que apareça uma barata aqui correndo agora, se houver alguma irmã por perto, ou até homens mesmo, né? Já vão pular e vão gritar, uma barata! Mas alguém mais corajoso vai pisar na barata. Aí faz aquele barulhinho, né? É uma coisa até que a gente não gosta muito.
e aquele barulho quando se esmaga uma barata, é algo que às vezes provoca nojo, não é? Mas quando você pisa em cheio na barata, esmaga a barata, acabou a barata. Agora, se você não pisar em cheio, ela sai meio torta ainda, está viva ainda. Então, o diabo ele não foi esmagado, ele ainda está agindo. Ele tem ainda relativo a força, relativo ao poder, mas vai chegar um momento em que o Deus de paz, Romanos 16, versículo 20, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque o Deus de paz é o príncipe da paz. Príncipe da paz que, aliás, é um dos 4 títulos contidos na profecia de Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos títulos tem aí? 5? Não, 4 títulos. Claro que você pode pregar que Jesus é o maravilhoso. Jesus é o maravilhoso Salvador, Jesus é o maravilhoso Redentor, Jesus é maravilhoso quando batiza no Espírito Santo, Jesus é maravilhoso quando cura, Jesus será muito mais maravilhoso quando ele vier buscar a sua igreja. Que bênção! Jesus é maravilhoso, mas o título aí, a rigor, é Maravilhoso Conselheiro. São 4 títulos. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bom, o primeiro título, Maravilhoso Conselheiro, equivale ao título que o Paráclito, o outro Paráclito, que é o Espírito Santo, o outro Consolador, tem. Jesus, que também é Paráclito, porque Jesus também é Consolador, Jesus é advogado, Jesus é Conselheiro, chama o Espírito Santo de outro Conselheiro, diz Stanley Horton. Alguns críticos desejam interpretar Deus Forte como um herói divino, ou seja, querendo tirar de Jesus o seu atributo da deidade. Não, ele não é um herói divino, ele é o próprio Deus. Porém, Isaías usa a mesma frase em Isaías 10, 21, de modo tal que isso só pode se referir a Deus. Pai da eternidade se ajusta a João 1 e 3. Ou seja, Jesus estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Onde o verbo vivo é aquele por intermédio de quem Deus fez tudo o que foi feito. Isso também fala de seu cuidado fiel e amoroso, que é perpétuo. Ele também é o príncipe da paz, aquele que traz a verdadeira paz, a qual inclui, evidentemente, salvação, bênçãos, toda sorte de bênçãos, integridade, harmonia, bem-estar, uma paz que Jesus dá agora e uma paz que estará completamente em efeito no milênio. Então é a paz futura também, glória a Deus. Segundo ponto, uma promessa redentora, que eu já citei, Gênesis 3 e 15, contém o proto-evangelho. Deus, ao mesmo tempo que ele está pronunciando uma sentença contra Satanás, personificado numa serpente, ele diz que Jesus, o descendente da mulher, viria para pisar a cabeça da serpente. Então veja, nos capítulos iniciais de Gênesis, vemos que o primeiro casal tinha paz com Deus no jardim do Éden. Entretanto, ao desobedecer ao Criador, Adão e Eva foram expulsos daquele lugar maravilhoso. Ocorreu ali a queda, com Q maiúsculo. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, diz a Bíblia. Foi ali, quando houve a queda. E todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Deus então nivelou toda a humanidade, porque ele encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, mas fez aquela promessa redentora, ao dizer à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta, ou seja, a semente da mulher, o descendente da mulher, Cristo, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo teria o seu calcanhar ferido, que isso fala dos seus sofrimentos, das suas angústias, mas ele viria para ferir Satanás, vencer Satanás na cruz, porque foi na cruz que Jesus deu o brado da vitória, foi na cruz que ele disse está consumado, e Paulo disse que despojando principados, potestades, ele os expôs publicamente e triunfou na cruz, triunfou na sua morte. O descendente da mulher então feriu a serpente e esta, claro, lhe feriu o calcanhar.
Em outras palavras, ele venceria Satanás na cruz, morrendo em nosso lugar, abrindo caminho para todos os que crerem nele alcançarem a salvação. Já estudamos sobre isso quando falamos de João 3, 14 e 21. E também abriu caminho para as bênçãos que acompanham a salvação. Efésios 1 e 3 diz que o Deus, ele nos abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, disse Paulo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Inclusive a paz é uma bênção que Deus nos tem dado. Então, terceiro ponto, uma promessa que excede todo o entendimento. Aí nós voltamos para o começo. As bênçãos que acompanham a salvação não são limitadas. Jesus afirma que veio para que tenhamos vida com abundância. O poder do Espírito Santo à disposição da igreja não é por medida. Desde o dia de Pentecostes ele tem sido derramado. Não pense num conta-gotas, mas pense numa grande efusão, num grande derramamento de águas. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. E há de ser que depois derramarei, Joel falou, o meu espírito. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, de maneira inaugural, porque a partir dali o espírito tem sido, claro, derramado sobre todos nós. E da mesma forma, as bênçãos todas são abundantes, a paz também é uma paz abundante. É uma paz que, como diz o salmista, muita paz tem os que amam a tua lei. E trata-se de uma paz transcendente, a qual excede todo o entendimento. Amém? Então nós vamos concluindo aqui. Repito, você que desejar se tornar membro tem acesso a este roteiro. Veja como é um roteiro detalhado, né? Tem o estudo que eu te falei ali sobre a paz no sentido escatológico. Você não vai encontrar esse desdobramento, claro, na lição da escola dominical por falta de espaço. Mas aqui você tem todo o desdobramento. Tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida. Nós concluímos esta aula. E se você desejar, então inscreva-se, torne-se membro também do nosso canal, com a quantia de R$ 6,99 por mês. Você pode cancelar quando você quiser, é mensal, mas tem irmãos que já estão conosco aí há mais de um ano e estão com o selinho vermelho, né? Porque é outro benefício também que você tem. Quando você comenta, você vai ver ali o seu selinho. Você que é recente é um selinho azul. Você que tem um pouquinho mais de tempo já é um selinho azul claro, depois tem outro que é um selinho verde, depois de 6 meses um selinho amarelo, e tem irmãos que já estão com o selinho vermelho. Aliás, você que é membro do meu canal, comente aí para eu ver a cor do seu selinho, tá bom? Para eu poder também te agradecer de maneira individual pela sua contribuição, pelo seu valioso apoio ao nosso canal. Tá certo? E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e também comente. É o famoso triplo C. Curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.